Olá você e a hora e a vez da biologia. Professor Geraldo chegando daqui a pouquinho, experiências catarinenses, experiências paranaenses. Geraldo sempre tem algo ilustrativo para nos demonstrar. E hoje a minha fala fica por conta de um assunto redacional também, que é a célula-tronco. Muitos alunos perguntam para nós, envolve a biologia, é claro, a importância desse assunto aparecer. Já apareceu em provas aqui em Curitiba, você que é de outras cidades do estado do Paraná. Sempre é necessário que entendamos que é um assunto que deve ser desenvolvido lá na frente. Então, pouco se tem a acrescentar a não ser o texto base. Use o texto base que a instituição de ensino superior oferecerá a você e com esse texto construa o seu trabalho escrevendo apenas se você é favorável ou contrário ao uso de células-tronco no desenvolvimento da genética humana. Bom estudo com o professor Geraldo. Bem-vindo com você mais um pouquinho de Eureka. Hoje o nosso tema é genética e eu, professor Geraldo, um amigo de vocês. Sai à janela depois do programa, hein? Dê uma olhadinha em volta. Ou, quando tiver algum programa falando de animais e vegetais, observe a diversidade de formas vivas que tem no planeta Terra. Mas também olhe os seus amigos. Veja como vocês são parecidos, têm os mesmos órgãos, nos mesmos lugares. Afinal de contas, o que faz com que haja tanta diversidade no planeta e, por outro lado, que os seres da mesma espécie sejam tão semelhantes? Sabe o quê? As proteínas. Isso mesmo, as proteínas. São as proteínas que caracterizam todos os seres vivos. Podemos até afirmar que nós somos o que são as nossas proteínas. Nossa, mas como é que a gente sabe para fazer tudo isso? Pois, meu amigo, cada um de nós tem um chip. Cada um de nós tem um programa para produzir as suas proteínas. Esse programa é chamado programa genético. Isso mesmo. Se perguntarem para você para que servem as nossas informações genéticas, desde criancinha você aprendeu, elas determinam todas as nossas características. Por quê? Porque informação genética, em última análise, é receita para você produzir proteína. Repetindo, informação genética, em última análise, meu amigo, é receita para você produzir proteína. E as proteínas determinam quem somos nós. Vivemos, portanto, num planeta que é o planeta das proteínas. Para que você consiga trabalhar e resolver aqueles famosos problemas de genética, nós necessitamos também de uma linguagem básica. Essa linguagem básica são os conceitos fundamentais da biologia. Onde estão inseridas as nossas informações genéticas? Nas moléculas de DNA, você vai responder. Ótimo, no DNA. Cada molécula de DNA constitui um cromossomo. Ah, mas ao longo de toda a molécula de DNA encontra informação genética? Não. Há algumas partes do DNA que contêm informação genética, mas a maior parte não contém informação genética. Aqueles segmentos de DNA, aquele pedacinho de DNA que contém informação genética, nós chamamos de gene. É por isso que a gente diz que os genes aparecem ao longo dos cromossomos, porque, na verdade, cada cromossomo nada mais é do que uma molécula de DNA. Inicialmente, a gente chamava de cromossomo ao aspecto do DNA que tinha durante a divisão celular. Quando o DNA espiraliza, forma uma mola, ele encurta, fica mais espesso e se torna visível à microscopia. Portanto, você já sabe que cada pedacinho de DNA com informação genética nós denominamos gene. Só que você recebeu metade do seu DNA do pai e metade da mãe. Ou seja, metade dos cromossomos são de origem paterna e metade de origem materna.
A cada cromossomo que você recebeu do papai, corresponde um que você recebeu da mamãe. Nós, humanos, temos 23 pares de cromossomos. Um conjunto de 23 que você herdou de papai e um conjunto de 23 que herdou da mamãe. A cada cromossomo que você recebeu do pai, corresponde um que você recebeu da mãe. Por quê? Porque eles têm a mesma sequência de genes. Por exemplo, determina a cor de olho, é um caráter, mas pode ser cor diferente, mas é cor de olho, quer dizer, o caráter é o mesmo. Os cromossomos que formam o par, um que você recebeu do pai e um que recebeu da mãe, são chamados de cromossomos homólogos. Nos cromossomos homólogos, nós temos os genes correspondentes. Estes genes são denominados genes alelos. Portanto, cada pedacinho de DNA com informação genética é gene. Os cromossomos que formam o par, um de origem paterna, um de origem materna, cromossomos homólogos. Os genes correspondentes nos cromossomos homólogos chamamos alelos. Agora, para a engenharia genética, inclusive, veja, é importante eu saber onde é que se encontra o gene. Uma vez que se definiu onde estava o gene, por exemplo, para produzir insulina humana, foi possível cortar o DNA, transferir o gene para a bactéria e hoje você tem bactéria produzindo em laboratórios insulina humana em grande quantidade, a baixo custo e puríssima. A área física do cromossomo, aquela que você mede e diz lá está aquele gene, chama locus. Só cuidado, o plural de locus é lote, escreve L-O-C-I. Um locus, vários lote. Vamos dar um exemplo que não é o mais adequado, mas é o que todo mundo faz no mundo inteiro. Cor de olho, que todo mundo adora. Vamos imaginar apenas castanho, verde e azul. Se eu recebi um gene do pai e um gene da mãe, eu posso ter os dois genes para a mesma cor, azul, castanho ou verde. O indivíduo que possui os dois genes iguais, nós chamamos para aquele caráter de homozigoto. Lembra que homo quer dizer igual. Portanto, quando eu digo tal característica acontece em homozigose, é porque os dois alelos são iguais. Ai, Geraldo, e se forem diferentes, um azul, um para castanho, um verde, um castanho, um verde, um azul, aí a gente diz que para aquele caráter o indivíduo é heterozigoto. Hétero quer dizer diferente. Portanto, repetindo, homozigoto se os alelos forem iguais, heterozigoto se os alelos forem diferentes. É claro, meu amigo, nem você nem ninguém nesse planeta e jamais vai cair no vestibular a questão do homozigoto, ninguém tem dúvida. Imagina se o indivíduo tem os dois alelos para a cor azul de olhos. Evidentemente que o olho terá cor azul. A minha dúvida é no heterozigoto. Você vai dizer, e se tiver um azul, um verde, um azul, um castanho, um verde, um castanho? O gene que determinar o caráter no heterozigoto chama gene dominante. Quanto mais pigmento tiver, ou quanto mais escura for a cor do olho, maior a dominância do gene. Portanto, o castanho domina o verde, castanho e verde dominam o azul. Ô, professor, e o gene dominado, como chama? Ele chama recessivo. O gene que é dominado por algum outro chama recessivo. E a única forma do recessivo se manifestar é estando em dose dupla. Portanto, o dominante se manifesta em heterozigose, já o recessivo somente em homozigose, ou seja, dose dupla. Agora veja que legal, todo probleminha de genética vai mandar você calcular genótipo e ou fenótipo. O que é genótipo? São os genes que você tem. Genótipo é o que você tem. Portanto, se mandar calcular o genótipo, é mandar falar qual gene você tem para aquele caráter. Já o que você é, que tipo de cabelo você tem, a altura que você tem, a pigmentação da sua pele, a cor do seu olho, isso é fenótipo.
Tá, cara? Guarda bem, hein? Genótipo é o que você tem, são os seus genes. Fenótipo é o que você é. E agora, porque estão falando muito em clonagem, guarde bem o que eu vou lhe dizer agora. O que você é resulta da ação do meio sobre o que você tem. O seu genótipo é um potencial que você vai usar ou não. Portanto, o fenótipo, guarda, é o resultado da ação do meio sobre o genótipo. Você pode ter gene para chegar a 1,80 m, mas não come, é subnutrido, jamais vai chegar lá. Repetindo, fenótipo é o resultado da ação do meio sobre o genótipo. A genética tem só 3 leis. A primeira lei, chamada primeira lei de Mendel, é a base do que a gente vai fazer na sequência. Lembra que o Mendel trabalhou na segunda metade do século XIX e só 10 anos com genética, trabalhou com ervilhas. O Mendel nunca ouviu falar em gene, nunca ouviu falar em meiose, mas ele imaginou que existiam alguns fatores que determinavam todas as nossas características. Veja, ele não chamava gene, não conhecia, chamava fator. Segundo ele pensou, todo o caráter era determinado por 2 fatores, um que vinha do pai, um que vinha da mãe. E na hora de formar gameta, eles se separavam, sendo assim, cada gameta tinha um fator para cada caráter. Em linguagem de hoje, o que é que diz a primeira lei de Mendel? Todos os caracteres são determinados por 2 genes que se separam na hora de formar gametas. E a gameta fica com um gene de cada caráter. Professor, é verdade que todo caráter é determinado por 2 genes? Nem todos. Aqueles que o sortudo do Mendel trabalhou eram. Então, hoje, todo caráter determinado por 2 alelos, nós chamamos de característica mendeliana. Tá cansado? Ó, minutinho de descanso. Beber água, respirar fundo e o xixizinho básico. A gente já volta, hein?